Não era incomum que eu ajudasse no escritório onde meu marido Ricardo trabalhava. Quando ele assumiu a posição de gerente geral, a sobrecarga de trabalho aumentou consideravelmente, e foi assim que comecei a ir ao escritório às vezes, ajudando em tarefas administrativas menores para aliviar sua carga. Foi durante uma dessas visitas que conheci Henrique, um dos diretores mais antigos da empresa. Henrique era um homem de 66 anos, com uma postura imponente e uma gentileza que desarmava. Seu sorriso era sempre cordial e ele tinha um jeito de olhar para as pessoas que parecia enxergar algo além do que estava na superfície. Ele e meu marido tinham uma relação profissional sólida, construída ao longo de anos de convivência no ambiente corporativo. Naquela sexta-feira, o escritório estava mais tranquilo. Muitos já haviam saído mais cedo, aproveitando a flexibilidade de fim de semana. Ricardo havia me pedido para revisar alguns documentos enquanto ele saía para uma reunião externa. Henrique era o único que ainda estava lá, ocupando sua sala de vidro no canto do andar. Você tem jeito para isso, ele comentou ao passar pela minha mesa, onde eu revisava uma planilha. Olhei para cima e vi seu sorriso gentil. Obrigada. Não sei se consigo ser tão organizada quanto você e o Ricardo, mas faço o que posso. Henrique riu baixo e o som tinha algo reconfortante. Ele gesticulou para que eu o acompanhasse até sua sala. Você pode revisar isso por lá, se preferir. Tenho café fresco e um pouco de silêncio, talvez? Hesitei, mas a ideia de um café quente me convenceu. Peguei os papéis e segui Henrique. Sua sala era exatamente como eu imaginava, impecavelmente organizada, com móveis de madeira escura e um leve aroma de café misturado com algo amadeirado, possivelmente sua colônia. Enquanto trabalhávamos em silêncio, Henrique ocasionalmente olhava para mim, com uma expressão contemplativa que eu não conseguia decifrar. Não era desconfortável, mas estava longe de ser casual. Quando terminei a revisão, ele elogiou meu trabalho, mas sua voz tinha um tom mais baixo, quase íntimo. É impressionante como você consegue equilibrar tanto, ajudando o Ricardo e ainda gerindo sua própria rotina. Sorri, agradecida, mas também sentindo algo novo naquele momento. Obrigada. Acho que é apenas uma questão de prática. Henrique inclinou-se ligeiramente para frente, com os cotovelos sobre a mesa, e me olhou com intensidade. Sabe, às vezes a vida nos surpreende. Nunca sabemos de onde virão as conexões mais genuínas. Eu não soube o que responder de imediato. A frase parecia carregada de um significado que ia além do contexto. Um silêncio confortável se instalou, mas minha mente estava acelerada, tentando entender a mudança sutil na dinâmica. Você se importa de ficar mais um pouco? Talvez possamos discutir algumas ideias sobre como organizar essas informações para o Ricardo. Ele sugeriu, com um sorriso. Eu concordei, um pouco intrigada pelo tom mais pessoal que ele usava agora. Durante a conversa que se seguiu, a distância entre nós parecia diminuir de forma imperceptível. Gestos simples, como a maneira como ele serviu o café, se tornaram mais lentos, quase calculados. Havia algo nos olhares que trocávamos que me fazia sentir um calor inusitado no peito. Henrique mencionou histórias de sua vida, pequenos detalhes que deixavam entrever a profundidade de suas experiências. Eu me pegava observando seus gestos, a forma como ele movia as mãos ao falar, a segurança em seu tom e a maneira como seus olhos pareciam buscar algo em mim. Você é uma mulher admirável, sabia? Ele finalmente disse, sua voz soando quase íntima, como se fosse um segredo compartilhado apenas entre nós. Meu coração bateu mais rápido. Obrigada, Henrique. É gentil da sua parte dizer isso. Ele inclinou a cabeça levemente. Não é gentileza, é verdade. O momento foi interrompido por um toque no telefone. Henrique o atendeu, resolvendo algo rapidamente.
mas a energia na sala não mudou. Quando ele desligou, seus olhos voltaram aos meus com uma intensidade que parecia atravessar qualquer barreira invisível que eu tivesse erguido até aquele momento. Desculpe pela interrupção, ele disse, recostando-se na cadeira e entrelaçando os dedos. Onde estávamos? Falávamos sobre os relatórios, respondi, minha voz mais baixa do que o normal. Notei minhas próprias mãos entrelaçadas sobre o colo, os dedos inquietos. Ah, sim, disse ele, mas sua expressão sugeria que sua mente estava em outro lugar. Sabe, eu sempre admirei a maneira como você entra aqui e faz tudo parecer mais simples. Mesmo em situações caóticas, você tem uma presença que acalma. Corei rindo nervosamente. Tenho certeza de que não é para tanto. Eu discordo. Ele respondeu com firmeza, mas sem perder a suavidade no tom. Seus olhos não se desviaram dos meus, e eu senti um peso naquela troca, como se estivéssemos à beira de algo que nenhum de nós sabia nomear. Levantei-me, com uma intenção vaga de me afastar, talvez recuperar o controle da situação, mas Henrique se levantou quase ao mesmo tempo, movendo-se ao redor da mesa. Não foi ameaçador, mas sua proximidade me fez parar. Ele estava mais perto agora, o suficiente para que o aroma amadeirado de sua colônia se tornasse mais pronunciado, quase hipnótico. Eu espero que isso não seja desconfortável para você, ele disse, sua voz ainda mais baixa, quase um sussurro. Não é desconfortável, admiti, mas a hesitação em minha voz entregava o conflito interno que eu sentia. Era um misto de nervosismo e uma curiosidade que parecia me puxar para algo que eu não sabia se deveria explorar. Henrique sorriu, um sorriso suave, mas com algo que eu só podia descrever como vulnerabilidade. Ele ergueu a mão, mas parou antes de me tocar, deixando-a suspensa no ar por um momento, como se pedisse permissão silenciosa. O gesto me desarmou, e sem perceber, minha respiração ficou mais lenta, meu olhar preso no dele. Não quero ultrapassar nenhum limite, ele disse, recuando ligeiramente, mas seus olhos ainda fixos nos meus. De repente, as palavras começaram a se atropelar na minha mente. O que era isso? O que estava acontecendo entre nós? Não era algo que eu esperava ou que achava possível, mas ao mesmo tempo parecia inegável. Henrique, comecei, mas minha voz falhou. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, como se esperasse que eu continuasse, mas não disse nada, dando-me espaço para decidir. O silêncio parecia eletrificado e o ar entre nós parecia mais denso. Finalmente, tomei uma decisão impulsiva. Isso é complicado. Você sabe disso, certo? Eu sei, ele respondeu, sua voz suave e compreensiva. Mas nem sempre escolhemos as conexões que fazemos. Elas apenas acontecem. Essas palavras pairaram no ar entre nós, como uma confissão que ambos precisávamos ouvir. Eu não conseguia afastar a ideia de que algo estava mudando, de que naquele momento, Henrique e eu havíamos cruzado um ponto sem retorno. Talvez ainda não em ação, mas certamente em intenção. Ele deu um pequeno passo para trás, como se me desse espaço para respirar, para pensar. Eu não espero nada, disse ele, mas também não posso fingir que não sinto isso. Senti o peso da sinceridade em suas palavras. Olhei para ele, tentando encontrar algo em seu rosto que me desse uma saída fácil, mas não havia nada além de honestidade. Aquilo era confuso, mas também era real. Finalmente, respirei fundo. Talvez seja melhor se eu for. Henrique não tentou me impedir. Ele simplesmente assentiu, respeitando minha decisão, mas algo nos seus olhos me fez hesitar na porta. Quando olhei para trás, ele estava parado, observando-me com uma expressão que parecia carregada de tudo o que não foi dito. Boa noite, Henrique, eu disse,
minha voz falhando levemente. Boa noite, ele respondeu, mas o tom em sua voz era quase um pedido para que eu ficasse. Caminhei pelo corredor vazio, o som dos meus passos ecoando no silêncio. Meu coração batia mais rápido do que eu gostaria de admitir. Henrique havia tocado algo em mim que eu não sabia que estava ali, algo que eu não podia ignorar tão facilmente. Aquele fim de semana foi um turbilhão de pensamentos e emoções que pareciam não ter fim. Tentei me ocupar com tarefas simples em casa, evitando pensar no que havia acontecido na sala de Henrique, ou melhor, no que quase aconteceu. Mas era impossível. A imagem dele, sua voz baixa e a intensidade de seus olhos estavam gravadas na minha mente. Ricardo, meu marido, parecia alheio à minha inquietação. Passamos o sábado juntos, conversando casualmente sobre assuntos do trabalho, mas mesmo quando ele mencionava Henrique, senti meu estômago revirar. Era como se houvesse algo no ar, um segredo invisível que apenas eu carregava. No domingo à noite, enquanto lavava a louça, recebi uma mensagem no celular. Era de Henrique. Um simples "Espero que esteja bem" apareceu na tela, mas o peso dessas poucas palavras parecia dobrar minha respiração. Eu demorei a responder, digitei e apaguei várias vezes antes de finalmente enviar. Estou. E você? A resposta veio quase instantaneamente. Sim, mas fiquei pensando em nossa conversa. Gostaria de continuar, se você também quiser. Meu coração disparou. Parte de mim sabia que deveria ignorar aquilo, colocar um ponto final antes que algo irrecuperável acontecesse. Mas outra parte, uma que parecia ter ganhado vida recentemente, me dizia para não virar as costas tão rápido. Talvez seja melhor deixar isso no passado, respondi, mas assim que enviei, percebi que minhas palavras não refletiam o que eu sentia. Era uma tentativa de proteger a mim mesma e a ele. Henrique não insistiu, mas sua última mensagem foi um lembrete de que aquilo não havia acabado. Como quiser, mas saiba que não vou esquecer o que senti naquele momento. A semana seguinte foi um exercício constante de autocontrole. Evitei o escritório, dizendo a Ricardo que precisava organizar algumas coisas em casa. Ele aceitou sem questionar, mas eu sabia que não poderia sustentar essa desculpa para sempre. Henrique estava sempre em meus pensamentos, uma presença silenciosa, mas persistente. Foi só na quinta-feira que algo mudou. Ricardo precisou viajar a trabalho e mais uma vez me pediu para ajudar no escritório em sua ausência. Tentei recusar, mas ele insistiu, lembrando-me de que a equipe confiava em mim. Não tive como escapar. Quando cheguei, o ambiente parecia diferente. O escritório estava mais movimentado do que na sexta-feira anterior, mas mesmo assim eu sentia uma ansiedade latente ao caminhar pelos corredores. Henrique estava lá, claro, mas agia como se nada tivesse acontecido. Ele me cumprimentou com a mesma cordialidade de sempre, e parte de mim ficou aliviada por isso. Mas também houve uma pontada de desapontamento. O dia passou devagar, mas sem incidentes. Foi só quando o expediente terminou, com o escritório esvaziando gradualmente, que Henrique se aproximou de minha mesa. Ele parecia hesitar antes de falar, mas sua voz, quando finalmente saiu, era calma e firme. Preciso revisar algo importante. Poderia ficar um pouco mais para me ajudar? A pergunta era inofensiva em teoria, mas algo em sua expressão me dizia que havia mais por trás disso. Concordei, tentando manter a compostura, e segui-o até sua sala. O ambiente parecia mais íntimo do que antes, talvez porque o escritório agora estava silencioso, com apenas o som distante do trânsito vindo pelas janelas. Henrique me mostrou os documentos, explicando o que precisava ser feito, mas eu mal conseguia me concentrar. Sentia o peso de sua presença ao meu lado, a proximidade que parecia quase sufocante. Trabalhamos em silêncio por alguns minutos.
Mas então Henrique parou, recostando-se na cadeira e olhando para mim. Sabe, ele começou, sua voz baixa, eu tenho tentado respeitar o que você disse na mensagem, mas não posso ignorar o que sinto. Levantei os olhos para encontrar os dele, e o que vi me deixou sem palavras. Não havia apenas desejo ali, havia algo mais profundo, algo que parecia tão confuso quanto os próprios sentimentos que eu tentava suprimir. Henrique, comecei, mas ele ergueu uma mão como se pedisse que eu esperasse. Por favor, deixe-me terminar, disse ele. Eu sei que isso é complicado. Sei que não deveria estar dizendo nada disso, mas a verdade é que desde que nos encontramos aqui, algo mudou para mim, e não consigo fingir que não aconteceu. Senti um nó na garganta. As palavras dele eram diretas, mas cheias de emoção. Por um momento, fiquei ali, encarando-o, sentindo minha própria resolução enfraquecer. Você está me colocando em uma posição difícil, admiti, minha voz mal passando de um sussurro. Eu sei, ele respondeu com sinceridade, mas também acho que você sente o mesmo. E se for esse o caso, não seria mais honesto apenas admitir isso? A sala parecia menor, o ar mais pesado. Henrique se levantou, mas manteve uma distância respeitosa, como se quisesse mostrar que a decisão final era minha. Eu não sabia o que dizer, mas meu silêncio parecia ser resposta suficiente. Ele deu um passo em minha direção, lentamente, como se me desse tempo para recuar, para rejeitar o avanço. Mas eu não me movi, e quando ele finalmente parou diante de mim, sua mão ergueu-se para tocar meu rosto, seus dedos leves, quase hesitantes. Se você me pedir para parar, eu paro, ele disse, sua voz quase um sussurro. Mas eu precisava fazer isso. Sua boca encontrou a minha em um beijo que começou suave, quase reverente. Foi como se todo o peso das semanas de tensão se dissolvesse naquele momento, substituído por algo que parecia inegavelmente certo, mesmo que fosse errado. Os segundos que seguiram pareciam durar uma eternidade. O beijo de Henrique era ao mesmo tempo delicado e urgente, como se ele estivesse tentando captar algo que escapava por entre seus dedos. Minha mente gritava para recuar, para lembrar todas as razões pelas quais isso era um erro, mas meu corpo parecia ter uma vontade própria. Quando nos afastamos, seus olhos encontraram os meus, buscando uma reação. Não houve palavras. A intensidade do momento não permitia isso. Ainda assim, o silêncio era carregado, quase sufocante. Henrique não tentou avançar novamente, apenas esperou, como se o destino daquele instante estivesse em minhas mãos. Eu não sei o que estou fazendo, sussurrei, minhas palavras hesitantes, mas sinceras. Nem eu, ele admitiu, com um sorriso pequeno e melancólico. Mas sei o que sinto. Essas palavras pairaram no ar, pesadas com a honestidade que carregavam. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos que corriam descontrolados em minha mente. Não havia como negar. Eu sentia algo, algo novo, proibido e ao mesmo tempo inevitável. Isso é tão errado, falei, mas minha voz não carregava a convicção que deveria. Era mais uma constatação do que um protesto. É, ele concordou com uma suavidade que me desarmou. Mas nem tudo que é errado deixa de ser verdadeiro. Meu coração disparou com a franqueza de suas palavras. Henrique, com sua postura sempre controlada e segura, agora parecia vulnerável, exposto. Era um lado dele que eu nunca havia visto antes, e isso só tornava tudo mais confuso e mais irresistível. Ele deu um passo para trás, como se me desse espaço para decidir. O gesto foi ao mesmo tempo gentil e devastador, como se ele soubesse que me deixar ir era tão difícil para ele quanto para mim. Você tem razão, não podemos fazer isso, ele disse finalmente, mas havia um peso em sua voz,
como se estivesse lutando contra cada palavra. Eu não quero complicar sua vida, ou a minha, mas também não quero fingir que isso não aconteceu. Eu assenti lentamente, sentindo um nó na garganta. Talvez seja melhor se não falarmos mais sobre isso. Se é isso que você quer, ele respondeu, mas seu olhar deixou claro que não era o que ele desejava. Ele voltou para a cadeira, cruzando as mãos sobre a mesa como se tentasse retomar algum controle sobre a situação. Hesitei por um momento antes de me levantar. Peguei meus papéis, tentando parecer mais composta do que realmente estava. Quando cheguei à porta, parei e olhei para trás. Obrigada, disse, sem saber exatamente pelo quê. Henrique apenas assentiu, seu rosto uma mistura de emoções que eu não conseguia decifrar completamente. Saí da sala, fechando a porta atrás de mim, e caminhei pelos corredores vazios do escritório com a mente um turbilhão. O silêncio do espaço parecia amplificar cada pensamento, cada sentimento que eu tentava suprimir. Quando cheguei ao elevador, senti as lágrimas queimando meus olhos, mas as segurei. Era muita coisa para processar, e eu sabia que precisava de tempo, espaço e talvez um pouco de distância para entender o que tudo aquilo significava. Nos dias seguintes, fiz o possível para evitar Henrique. Não respondia às suas mensagens e pedi a Ricardo que cuidasse dos documentos que eu normalmente revisava. Meu marido não suspeitou de nada, mas mesmo assim, a culpa era um peso constante no fundo da minha mente. No entanto, evitar Henrique era mais fácil na teoria do que na prática. O escritório não era tão grande, e nossas interações ocasionais pareciam carregadas de um significado que apenas nós dois compreendíamos. Um olhar mais longo do que o necessário, um gesto hesitante. Tudo parecia dizer o que nenhum de nós ousava colocar em palavras. Foi em uma tarde tranquila, algumas semanas depois, que tudo mudou novamente. Eu estava revisando relatórios na sala de reuniões, enquanto Ricardo estava fora em outra viagem de trabalho. Henrique entrou, trazendo mais papéis para mim. Podemos conversar? Ele perguntou, sua voz baixa e cautelosa. Eu queria recusar. Queria sair antes que algo irrevogável acontecesse. Mas, em vez disso, assenti, sabendo que, no fundo, era isso que eu também queria. Ele se sentou à minha frente e, por um momento, nenhum de nós falou. O silêncio era denso, mas não desconfortável. Eu não quero complicar nada, ele começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas isso está me consumindo. Desde aquele dia, não consigo parar de pensar em você. Olhei para ele, tentando manter a compostura. Henrique, isso é complicado. Nós dois sabemos disso. Eu sei, mas isso não muda o que sinto. Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você pode dizer honestamente que não sente o mesmo? As palavras ficaram presas na minha garganta. Eu sabia que mentir para ele seria inútil. Meu silêncio foi suficiente para responder à sua pergunta. Eu não espero nada de você, ele continuou, mas precisava ser honesto. Você merece isso. Houve um momento de hesitação, e então algo mudou. Henrique se levantou e caminhou lentamente até onde eu estava. Meu coração disparou, e eu sabia que aquele era o momento decisivo. Ele parou ao meu lado, sua presença tão próxima que parecia preencher o ar. Se você me pedir para ir embora, eu vou, ele disse, sua voz um sussurro quase inaudível. Mas se não pedir, minha mente era um caos, mas meu corpo parecia ter sua própria resposta. Levantei-me, ficando de frente para ele. Por um momento, apenas nos olhamos. O silêncio entre nós, mais ensurdecedor do que qualquer palavra poderia ser. E então, como se uma força maior estivesse nos guiando, nossos lábios se encontraram novamente. Desta vez, não havia hesitação nem dúvidas. Era como se todas as semanas de tensão, de desejos reprimidos,
tivessem culminado naquele momento inevitável. O mundo ao nosso redor desapareceu. Tudo o que importava era ele, seu toque, o calor de sua pele contra a minha. Suas mãos subiram até meu rosto, segurando-me com uma gentileza que fazia meu coração se apertar. E naquele instante, soube que não havia mais volta. O beijo se intensificou rapidamente, como se toda a atenção acumulada entre nós finalmente encontrasse uma saída. Suas mãos deslizaram até minha cintura, puxando-me delicadamente para mais perto. Era como se ele estivesse testando os limites, certificando-se de que eu estava tão envolvida quanto ele. E eu estava. Cada pensamento lógico, cada razão para parar, havia sido consumido por aquela onda avassaladora de emoção e desejo. Minha mente dizia que isso era errado, mas meu corpo parecia discordar. Senti suas mãos subirem pelas minhas costas, firmes, mas gentis, e um arrepio percorreu minha espinha. Henrique parecia determinado a prolongar o momento, como se cada segundo importasse, como se esse instante fosse uma forma de eternidade. Quando nos afastamos, ambos respirando com dificuldade, o silêncio voltou a nos envolver. Henrique me olhou, seus olhos carregados de emoção, e senti como se ele estivesse tentando dizer algo que as palavras não podiam expressar. Eu não queria que isso acontecesse assim, ele disse, a voz baixa e cheia de sinceridade. Mas eu também não consigo imaginar não sentir isso. Henrique, isso, nós... Comecei, mas minha voz falhou. Eu não sabia como terminar a frase. Não sabia como racionalizar o que parecia tão visceral, tão inevitável. Ele levantou a mão, tocando meu rosto suavemente, o polegar traçando a linha da minha mandíbula. Não precisa dizer nada agora, mas por favor, não finja que isso não significa algo. Eu assenti, incapaz de formar palavras. Algo não tom dele, na vulnerabilidade que ele demonstrava, fez com que uma parte de mim cedesse, mesmo sabendo das implicações. Não era apenas um momento de impulso, era algo mais profundo, algo que nos havia envolvido antes mesmo de termos consciência disso. Henrique deu um passo para trás, dando-me espaço para processar tudo. Eu não espero que você decida nada agora, ele disse, mas quero que saiba que, para mim, isso não é passageiro. As palavras pairaram no ar, enquanto ele recolhia os documentos que havia trazido e os colocava sobre a mesa. Era um gesto quase casual, mas carregado de significado, como se estivesse tentando restabelecer a normalidade, mas nada era normal naquele momento. Ele se dirigiu à porta, hesitando por um instante antes de sair. Boa noite, ele disse, sua voz calma, mas com um peso que parecia reverberar em mim. Fiquei ali, parada, tentando organizar os pensamentos. O que significava aquilo tudo? Henrique havia cruzado uma linha, mas eu também. Não era algo que pudesse ser ignorado, mas também não era algo que pudesse ser resolvido facilmente. Quando cheguei em casa, Ricardo já havia voltado da viagem. Ele me cumprimentou com um sorriso, despreocupado, e eu senti uma onda de culpa esmagadora. Mas junto com ela, havia algo mais, uma sensação de que eu havia descoberto algo dentro de mim que há muito estava adormecido. Nos dias seguintes, Henrique e eu evitamos nos encontrar a sós. Nossas interações no escritório eram educadas, quase formais, mas havia algo nos olhares que trocávamos, algo que não podia ser disfarçado. Era como se estivéssemos dançando ao redor de uma chama que nenhum de nós tinha coragem de apagar. Então, em uma noite tranquila, recebi outra mensagem dele. Precisamos conversar. Eu prometo que é a última vez que trago isso à tona. Demorei a responder, mas eventualmente escrevi. Está bem. Quando e onde? Ele sugeriu um café discreto, longe do escritório, onde poderíamos conversar sem interrupções.
Meu coração batia forte enquanto dirigia até o local, sabendo que aquela conversa poderia mudar tudo. Quando cheguei, Henrique já estava lá, sentado em um canto afastado. Ele se levantou ao me ver e seu sorriso era acolhedor, mas contido. Sentamo-nos e por um momento nenhum de nós falou. Era como se ambos estivéssemos tentando encontrar as palavras certas. Obrigado por vir, ele começou, sua voz baixa, quase hesitante. Eu achei que devia, respondi, tentando parecer mais composta do que realmente estava. Henrique respirou fundo antes de continuar. Eu pensei muito sobre isso, sobre nós, e por mais que eu saiba que é complicado, não consigo me arrepender do que aconteceu. Suas palavras me pegaram de surpresa. Eu esperava hesitação, talvez um pedido de desculpas, mas não aquela honestidade crua. Ele continuou. Não espero que você sinta o mesmo, mas preciso que saiba o que isso significa para mim. Você me fez sentir algo que eu achava que já tinha perdido há muito tempo. E por mais difícil que seja, não quero fingir que isso não importa. Eu o ouvi, cada palavra entrando em mim como um sussurro persistente. Henrique estava se colocando em uma posição vulnerável, e eu sabia que precisava ser honesta também. Eu também sinto algo, admiti, minha voz tremendo levemente. Mas isso não torna mais fácil. Ricardo, tudo isso é muito. Ele assentiu, compreendendo. Eu sei, e nunca pediria que você escolhesse entre o que sente e o que sabe que é certo. Mas, ao mesmo tempo, não quero que apague o que temos, o que quer que isso seja. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não desconfortável. Era como se estivéssemos ambos à beira de uma decisão que nenhum de nós sabia como tomar. Henrique estendeu a mão sobre a mesa, e, hesitante, eu coloquei a minha sobre a dele. O gesto era simples, mas carregado de significado. Era uma conexão que não precisávamos explicar, mas que ambos entendíamos. Saímos do café juntos, caminhando em silêncio até o carro. Quando chegamos, Henrique parou, virando-se para mim. Seus olhos encontraram os meus, e naquele instante soube que qualquer escolha que fizéssemos mudaria tudo. Ele se inclinou levemente, mas parou, esperando por algum sinal meu, e sem pensar, fechei a distância entre nós. O beijo foi diferente desta vez. Não era impulsivo, mas cheio de significado, uma promessa silenciosa de que, independentemente do que viesse, isso era real. Quando nos afastamos, seus olhos estavam fixos nos meus, sérios e intensos. Isso é tudo que eu preciso, ele disse suavemente. Saber que você sente o mesmo. Eu assenti, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Era confuso, era errado, mas era inegável. E pela primeira vez, eu parei de lutar contra isso.